Boa tarde, crianças de casa. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, tia Lenise. Boa tarde, de pessoal criança de casa. Isso aí. Como é que vocês estão hoje? Nós estamos muito bem. Então vamos começar com a nossa... Eu estava com saudade, tia. Eu também, Aninha. Mas, Aninha, primeiro nós vamos pedir o Papai do Céu. É Pedrinho. mesmo. Aí a gente já logo conversa, tá bom, Aninha? Tá Eu bom, também tia estava Lenise. com muita vontade, muita saudade de vocês. Vamos lá? Papai do céu, abençoa nossos amiguinhos de casa, abençoa o Pedrinho, a Aninha, a mim, a todas as crianças, Papai do céu, que estão nos assistindo. Envia, Papai do céu, seu anjinho da guarda para nos proteger, para nos guiar. Abençoa também, Senhor Jesus, as famílias dessas crianças que necessitam tanto de você lá na vida deles, necessita da paz no lar. Então, Papai do céu, contamos com você lá para interceder por essas crianças, o seu papai, a sua mamãe, a sua vovó, a todos que circundam a casa deles. Vamos rezar um Pai Nosso, crianças? Vamos, tia. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não podemos esquecer da nossa mãezinha, né, crianças? Vamos ofertar uma florzinha. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim, Aninha, fala pra tia que você tá com saudade. Eu estou com muita saudade, tia. Por que nós demoramos tanto para voltar? Sabe por quê? Porque a catequese presencial voltou, né, Aninha? Eu posso ir, tia? Pode, Aninha. Já era pra você ter voltado, porque você estava online já com a gente, né, Aninha? Está. Então, crianças de casa que estão online, que estão querendo voltar, estão com saudade, voltem para a catequese. É toda segunda-feira, às 17h30, ali no Gambetta, viu, Aninha? Ô, tia, Tia. Oi, mas Pedro. só tá funcionando pros maiores, né? É, só para quem tem de 8 anos para cima. Muito bem. Isso aí, Pedrinho, foi bom você ter lembrado. Crianças, eu também estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. E eu acho que as crianças de casa também, Aninha. É verdade, tia. Então vamos começar o nosso encontro de hoje? Vamos sim. Vamos lá, filha. então. Vamos falar de quê? De que, tia? De um santo. Vamos dizer assim que o santo é um santo da hora. É um santo que todo mundo admira. Tanto nós católicos, como aqueles nossos irmãos que não são católicos. Conta, tia, conta. É do povo. É um santo do povo, é um santo de sabedoria e é um santo muito popular. Então, tia, fala logo, fala logo. Vou falar, calma. A gente vai falar sobre São Francisco de Assis. Tia, eu amo. Ele é um santo da hora, ele é um santo muito bom, Pedrinho. É verdade, sim. E eu acho porque eu sei, porque ele é muito amado, porque ele é um santo da hora, tia. Então você fala aí, Pedrinho, a gente quer saber, né, Aninha, por que o Pedrinho sabe? Eu quero, tia. Então, Tia, ele é o santo protetor dos animais e dos mais pobrinhos. é verdade, todo mundo conhece ele, esquece dos pobrinhos, mas todo mundo conhece São Francisco como protetor dos animais, né? Tia, antes da pandemia, o padre fazia a missa campal para que pudéssemos trazer nossos animaizinhos para serem abençoados. É mesmo, Aninha, foi muito bem lembrado, Aninha. É, tia, eu me lembro disso. Eu acho que é no dia 4 de outubro. Hoje é o dia 4 de outubro, tia.
isso, Pedrinho, que a gente tá falando de São Francisco hoje. Então hoje é dia de São Francisco? Hoje é dia de São Francisco de Assis, Pedrinho. Hoje é dia de abençoar os animaizinhos? Hoje? É verdade, hoje é dia de abençoar os animaizinhos. Mas por causa da pandemia, a gente ainda não pode fazer esse movimento todo. Porque como São Francisco de Assis é um santo muito popular, se o padre anunciasse uma missa que fosse para abençoar os animaizinhos, ia dar até fila na porta da igreja, vocês não acham? Ia Eu ficar acho muito sim. cheio. Pois é. Então vamos abençoar online, né? tia? Exatamente. Você que tem seu animalzinho de estimação, seu gatinho, cachorrinho, papagaio, periquito, o animalzinho que for, rezem para São Francisco de Assis, para que ele possa interceder a Jesus por todos eles. Mas a gente também não pode esquecer de rezar para os mais pobres, pelos mais pobres, É verdade. os menos favorecidos, É né? verdade. Então Tia, vamos lá falar de São Francisco, né, tia? Então conta Vamos! a história dele pra nós, tia. Eu vou contar, mas antes eu quero ler um trechinho da Bíblia para vocês. Ai, eu tô todo ouvido. Então vamos lá, ó. E Jesus disse-lhes, começa assim o trechinho que eu quero, hein? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento encontrado lá no livro de Mateus, crianças. Tô ouvindo, tia. E sabe por que eu tô lendo esse trechinho? Não faço ideia. Ah, porque ele define claramente a história de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era muito amigo da palavra de Deus. né? É verdade. Mas antes, Pedrinho, não era assim, não. Não, tia. Não, São Como é que Francisco. fica, tia? São Francisco nem sempre foi dessa forma. Conta aí, tia. Vou contar para vocês, mas presta muita atenção, hein? Sou todo ouvido. Ó, São Francisco recebeu esse nome, São Francisco de Assis, porque ele era de uma cidade chamada Assis, lá na Itália. Eu já ouvi falar dessa Nossa! Essa cidade fica bem no centro do país da Itália. O país da Itália é aquele país lá na Europa que a gente olha para o globo terrestre ou para o mapa e vê uma botinha. Não tem aquela botinha do mapa? Então, aquela botinha é a Itália. E lá no centro, se a gente pegar no Google e colocar lá mapa da Itália e aumentar, a gente acha Assis. E aí, Nossa. São Francisco ficou conhecido como São Francisco de Assis porque viveu na Itália. E Na vocês... cidade de Assis. Isso, na cidade de Assis. Ele viveu lá, ele nasceu lá, viveu lá e morreu lá. Então, hoje em dia, existe uma basílica enorme, eu acho que data aí do século XIII, mais ou menos, do ano de 1200 e pouco, enorme, dedicada a São Francisco, lá em Assis. Então vamos continuar. Então vamos continuar. Mas aí a gente vai voltar por que São Francisco se apaixonou pelos animais, pelas coisas simples da vida. Vamos lá? Lá nessa cidade, Assis, era uma cidade onde as pessoas, até hoje ainda é, sabe? As pessoas têm muitas posses, muito dinheiro, né? E São Francisco era de uma família que tinha uma condição financeira boa, sabe? Os pais eram comerciantes, tinha uma loja no centro da cidade. Imagina assim, um lugarejo pequeno, que no meio era uma praça e logo de frente para a praça uma loja grande. São Francisco era dono. Os pais de São Francisco eram donos. Então São Francisco era rico. Muito rico, hein? Fanfarrão, adorava uma farra. Nossa! Ele adorava curtir com os amigos. Ele ia pra festa, ele gastava dinheiro, comprava presente, saía distribuindo presente. Mas São Francisco, né, que na época era só Francisco, ele não podia, alguém chegava perto dele e falava assim, ajude-me em nome do rei. Ele ia logo, ele não pensava duas vezes. Ele tirava o que ele tinha no bolso e dava para aquela pessoa. Ele era capaz de tirar até a roupa para dar para uma pessoa que falasse
que ajude-me em nome do rei. Já era Ai, bom do coração. Então ele era generoso, tia. Sim. Aí, então, o que Francisco fazia? Ele fazia essas farras todas. Mas o pai dele resolveu colocar ele para trabalhar. Aí ele foi trabalhar no comércio do pai. O que aconteceu, O tia? que aconteceu? Um belo dia, ele estava sozinho lá no comércio dos pais. Chegou um homem, eu tenho certeza que é enviado por Deus. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Conta, tia, conta. Chegou um homem muito pobre. Ah, gente, antes, deixa eu falar uma coisa. Nessa cidade de Assis, importava quem tinha dinheiro, tá? Ninguém lá ligava muito para os pobres, não. Nossa. Então, observem bem, Francisco já era diferenciado, Já né? fazia diferença. Já né, fazia tia? diferença. Ele já dava o que era dele para alguns pobres. Ele já tinha um olhar para os pobres. Já. Aí ele estava lá no balcão dessa loja dos pais, voltando lá na loja dos pais. Aí chega um homem e virou para ele e falou assim, ele atendendo uma pessoa, virou e falou assim, ajude-me em nome de Deus. Aí sabe o que Francisco fez, crianças? Não. Francisco expulsou o homem de dentro da loja. Credo. Não acredito, mas- tia. Oi? Nem acredito. Ah, acredite, mas sabe por que ele fez isso? Porque ele já não queria trabalhar ali, entendeu? Já estava atendendo uma pessoa. Aí o homem chega e vira para ele e fala assim, ajude em nome de Deus, dê-me uma esmola em nome de Deus. Foi só um momento que ele foi pro ela. Foi. Aí ele pensou bem, na hora que o homem estava virando as costas para sair lá do comércio, ele pensou bem e falou assim, bom, se eu ajudo em nome do rei, por que eu não vou ajudar em nome de Deus, que é o rei dos reis? É o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. Que inteligente. Aí Francisco foi lá, pegou um dinheiro bom, não foi pouco não. Pegou um dinheiro bom e deu o que o pobre, o que o mendigo estava pedindo. Deu até mais um pouco, né? Deu até mais um pouco. Então, Francisco ali naquele momento pensou isso ficou martelando na cabeça dele. E aí o que ele fez? Ele saiu pelas ruas ajudando. Mas Francisco gostava muito de cantar. Francisco gostava de música, Francisco gostava de leitura. Como eu disse, Francisco gostava da farra também, né, crianças? Mas ele gostava de tudo, Mas né? ele gostava de tudo. Nossa. Aí, São Francisco começou a não querer ficar na loja mais, lá no comércio, para ajudar os pobres. E aí, um belo dia, o pai dele se revoltou com aquilo, porque achou que Francisco estava dando muito dinheiro para os outros. Se bobear, ia ficar puro, né, tia? Começou a pensar, vou mal aqui nos meus negócios, estou ficando sem dinheiro. E aí, o que Francisco fez? Brigou com o pai, teve aquela revolta. Nossa. E começou a brigar. Aí o pai dele chamou a atenção dele e falou, você vai ter que trabalhar, você não pode ficar dando dinheiro. Sabe o que São Francisco fez? Não. O que ele fez, tia? Largou tudo. Virou e falou assim, já que eu não posso ajudar os pobres, eu também não quero mais nada daqui. E São Francisco saiu nas ruas, foi largando tudo. Aí o pai dele falou assim, já que é para largar tudo, você tem que largar tudo mesmo. São Francisco saiu na praça, sabe como? Como? Ele arrancou até a roupa, porque a roupa vinha do dinheiro dos pais. Nossa. Tia. Aí Tadinha. ele resolveu viver na pobreza mesmo. Ele abriu mão de tudo por conta dos pobres. Aí um bispo, lá que na cidade tinha um bispo, viu aquela situação e foi até ele. Perguntou o que estava acontecendo, porque o bispo também era muito caridoso, sabe? Aí Um enviado de Deus, né? enviado de Deus. Por isso que eu falei com vocês que o homem que entrou na loja, no comércio, era um enviado de Deus também. Tudo para despertar Francisco. Isso aí. Aí o bispo chegou e falou assim, olha, o que está acontecendo? Aí São Francisco contou para o bispo. Aí o bispo falou assim, não, então eu vou te ajudar. Levou ele para dentro lá do mosteiro, né, da casa lá do bispo, que era o mosteiro, levou para lá e deu roupas a ele. E aí, a partir desse momento, Francisco começou a viver conversando com os animais,
a viver conversando com os pobres na rua, a cantarolar. Não podia ver um passarinho que Francisco começava a cantarolar com os passarinhos. Dizem que ele até falava com os animais, tia. Sim, e vocês sabem como que ele se dirigia ao sol e à lua? Não. Ah, tem até um nome, tem até um filme com esse nome. Irmão Sol e Irmão Lua. Irmã Lua, Que lindo! Irmã Sol e Irmã Lua. Sabe por quê que ele falava assim? Porque ele dizia que todos nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Então, todas as criaturas, como os peixes, as flores, os pássaros, todos, a lua, o sol, como são criaturas, eram irmãos dele. A criatura não é criada por um criador? É verdade. Foi que criou, não foi Deus? Sim. Então, ele falava que eram irmãos dele. E aí, São Francisco começou a viver dessa forma. E o bispo, vendo ali, os outros monges desse mosteiro começaram a ver aquilo ali e começaram a se entusiasmar com a ideia de Francisco. Isso foi bem legal. Que aí eles quiseram fazer o mesmo que Francisco, viver na pobreza, viver dividindo o que eles tinham com os outros. Então, Só da providência de Deus. só da providência de Deus. E aí, Francisco, com o comportamento dele, começou a mudar o comportamento de todo mundo ao seu redor. Nossa, tia, que história linda! Pois é. E São Francisco, na época, Francisco, né, o jovem Francisco, ele tinha uma casa luxuosa. Ele abriu mão de tudo, tudo, tudo. E aí, o que que aconteceu? Foi fundada a Ordem dos Frades Menores, que hoje conhecida como os franciscanos. Nossa! Que todo mundo seguia Francisco, as mesmas coisas que Francisco seguia. Mas sabe como? Lembra lá daquele mandamento que eu li antes da aula começar? Lembro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o que o Francisco fazia? Não era exatamente isso? Exatamente. O Francisco transformou em gestos estas palavras lindas. É verdade, Pedrinho, exatamente. Entendeu agora, Aninha, por que Francisco é tão adorado? Entendi, tia, que lindo. Agora eu vou seguir o exemplo de São Francisco de Assis. Isso aí. Quero ser como ele. Bondosa, caridosa, vou amar a todos. Muito bem, Pedrinho. Muito bem, Ninha. Eu também vou seguir o exemplo dele. Isso aí. E lá nesse mosteiro, na Ordem dos Frades Menores, o que eles começaram a fazer? A castidade, né? Porque já é comum dos padres a castidade. Não pode ter namorada, não pode casar. E também eles começaram a abrir mão da riqueza. Então eles se dedicaram à pobreza. Fez um voto de pobreza. Isso, um voto de pobreza. E o principal, a obediência aos mandamentos de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E aí, fala, Pedrinho. Tem mais uma outra coisa legal. Então fala, Pedrinho. Por que o nosso Papa chama Francisco? Eu ia perguntar a vocês agora se vocês sabiam o nome do Papa. Eu sei, tia. É Francisco, não é? Vocês acham que é Francisco. Ele, como Papa, ele chama Francisco. Mas o nome dele, de fato, antes de ser Francisco, antes de ser Papa, era Jorge Mário Bergoglio. Eu já ouvi falar na televisão assim. Já. E sabe por que ele adotou o nome de Francisco? Por quê? Por causa das coisas simples do mundo. Que o Papa, o padre, né, o Dom Mário Bergoglio, antes de ser Papa, antes de ser nomeado Papa, ele gostava das coisas simples, ele gostava de viver no meio das pessoas lá do bispado dele, né? Ele é franciscano? Ele não é franciscano não, mas ele adotou São Francisco como sendo a vida dele, como sendo a vida de um franciscano. Muito Nossa, bem. Lá na diocese dele, ele saía com os pobres, ele fazia campanha para dar comida aos pobres, ele também adorava uma partida de futebol. Então, nas cidades mais pobres, sempre tem aqueles joguinhos de futebol nos campinhos perto da igreja, né? É verdade. E ele era muitas vezes pego jogando bola. Ele não era
bom de futebol, bom, não. Igual Mas você, ele tava Pedrinho. jogando. Ah, tia, vai ter outra história, né? É, mas ele estava jogando no meio. Então é por isso que o Papa Francisco escolheu o nome Francisco. Então, viva o Francisco! Viva! Viva São Francisco de Assis! Protetor dos pobres e dos animais. Então, crianças, vocês gostaram da história de São Eu Francisco? amei essa história. E viram, gostaram também de saber por que o Papa Francisco escolheu Francisco como nome dele? Mais ainda. É porque o Papa Francisco é um Papa humilde, é um Papa do povo, né? Uhum. Então hoje nós vamos terminar o encontro fazendo uma oração pedindo a São Francisco de Assis que interceda por todos nós. Interceda por todos os animaizinhos que as pessoas pegam para criar e depois abandonam. Que intercedam pelas crianças, né? Que São Francisco interceda pelas crianças, porque São Francisco, como amava Jesus, como ele seguia os mandamentos, Jesus não fala na Bíblia, deixai vir a mim os pequeninos? Só que esses pequeninos não são só as crianças, mas as crianças estão ali também. E todas as criaturas, né, tia? Isso, todas as criaturas. Os pequeninos de Jesus são aqueles todos que necessitam da ajuda de nossa, Isso entendeu? mesmo, é Todas as verdade. criaturas. Então, como Francisco amava e era obediente a Jesus, então a gente vai pedir a intercessão dele. Vamos lá? Vamos lá. Nós estamos hoje pedindo a São Francisco que olhe por todas as crianças, por todas aquelas pessoas que são menos favorecidas, que estão sem o alimento no lar, que não têm uma casa para morar. Pedimos também pelos doentes. Então, que São Francisco leve todos os nossos pedidos ao nosso Pai do céu, que Jesus é filho desse Pai do céu. E Jesus, como é misericordioso, eu tenho certeza que ele vai atender o nosso pedido. Verdade, tia. Amém. E eu peço a São Francisco também que leve ao coração dele todas as crianças que estão com os pais doentes em casa, né? Com o pai, com a mãe, ou com o vovô, com a vovó, que moram junto, que necessitam, que querem ver o bem do pai, da mãe, né? Daquela pessoa que eles amam, pedindo a São Francisco que leve. São Francisco sabe, né, quem são essas crianças, e Deus sabe mais ainda, porque Deus é onisciente, sabe de tudo. Tá chegando o dia das crianças, temos que orar para as crianças menos favorecidas, né, Isso tia? mesmo, Aninha, muito bem lembrado. Então a gente pede a São Francisco que olhe por todas essas crianças. E vamos pedir também ao nosso anjinho da guarda que fique conosco. Sim. Então vamos lá? Vamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Então, crianças de casa, eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado muito, muito do nosso encontro de hoje. Eu adorei. Tia, gostei demais. Adorei falar de São Francisco. E a gente, a cada dia que a gente vem aqui, a gente traz uma novidade para vocês e para a gente também. Por mais que a gente conheça a história, a gente sempre aprende um pouquinho mais, não é Sim. verdade? Eu nunca mais vou esquecer a história de São Francisco. Isso. E vocês, crianças de casa, que têm interesse em saber um pouquinho mais, assistam um vídeo pelo YouTube, procurem lá a história de São Francisco de Assis. E aí vocês vão achar. Esse filme Irmão Sol, Irmã Lua, tem também no YouTube. Vocês acham? É um filme lindíssimo. Tem desenhos animados, então fica para vocês. E outra coisa que a gente não pode esquecer de colocar em prática, a bondade e a caridade. Isso E mesmo, acima de tia. tudo, a obediência a Deus. Então fiquem com Deus. Boa semana para vocês. E vamos colocar em prática essas três coisas: bondade, caridade e obediência. Tchau, crianças de casa. Tchau, Pedrinho. Tchau, Aninha. Tchau. Tchau.